Olá, olá, boa noite. Está dando para ouvir? Obrigado então pelo feedback. Olá, esperando o professor Alcino entrar, pessoal chegar. Vamos que vamos. Foi que foi. Oi, Micael. Boa noite, professor. Me ouve bem? Sim, e Que você? bom então. Consigo te ouvir perfeitamente. Só esperando um pouquinho aqui. Vê também, Então acho que já pode. Oi? vê também, vocês estão me vendo. Estão vendo o professor Alcino, certo? No chat, alguém pode me dar o feedback? Acho que estão te vendo, professor. Estão mandando boa noite para o professor. Tá. Bom, então, vamos dar início à nossa quarta live do PET para a Ideia, aqui com o grande professor Alcino, que vai conversar um pouco com a gente sobre filosofia da religião, ética, bioética. O professor Alcino dispensa qualquer apresentação, mas terei que fazê-lo mesmo assim. Ele atua como professor docente de pesquisador nas áreas de ética, bioética, filosofia da religião, na UFO. É membro da International Association of Bioethics, professor é membro também da Sociedade Brasileira de Bioética e da Associação Brasileira de Filosofia da Religião. E gostaria de começar agradecendo, em nome de todos os membros do PET Paideia, a presença do professor, ter aceitado o nosso convite. Lembrando que a live nos disponibiliza 1 hora, então, faltando 5 minutinhos ali, eu interrompo o professor para começar uma próxima. Se tiver perguntas ou caso a explanação não tenha concluído, mas vai dar tudo certo. E agora passo a palavra ao professor. Obrigado, Micael. Boa noite, agradeço muito pelo convite. E boa noite, obrigado a quem estiver nos vendo e ouvindo. Eu entendi que iria conversar com vocês sobre as minhas pesquisas, e por isso o título da live, né? Bom, em princípio seria ética, bioética e filosofia da religião, mas não tem problema vocês terem invertido filosofia da religião, ética e bioética, Tudo bem. porque a área de filosofia da religião é uma área nova e ainda em desenvolvimento no caso da minha docência e da minha pesquisa. Mas eu achei mais interessante falar um pouco, então, das três áreas em que eu estou trabalhando e também dando aula e também tendo alunos, não é? Orientando alunos. Porque a pesquisa é tudo isso. A pesquisa não é só aquilo que a gente, principalmente na filosofia, está lendo. Pesquisa é o que a gente está escrevendo, é o que a gente está falando. Normalmente a gente acaba falando ou em aulas, ou em palestras, ou em congressos. E a pesquisa é o que a gente troca com outras pessoas, especialmente com alunos ou outros colegas. O que é um primeiro ponto que eu, até por me lembrar de como eu próprio faço isso, mas que talvez seja importante que vocês do grupo Paideia e do grupo PET comecem a ter mais atenção, que é o seguinte: quando vocês podem, a troca de informação, de artigo, de capítulo de livro, de ideias, não só com o seu orientador, mas com outros professores, com outros colegas, e hoje, por causa da internet, com colegas de vários lugares do mundo, ou pelo menos do Brasil, é uma maneira fundamental para se fazer pesquisa em filosofia.
Mas então é isso, as 3 áreas, porque eu estou entendendo por pesquisa todos esses mecanismos, e não só a pesquisa estrito sensu, né? A pesquisa em estrito sensu é em bioética, mas olha só, eu tenho como um projeto de médio prazo, de longo prazo, alguns temas. Então, eu vou dizer quais são os temas, como é que eu e algumas pessoas porque muitos aqui são em grupo, né, pesquisamos esses temas, e tentar lembrar da pesquisa de alguns alunos meus que estão sob formação, né, orientação, ou que fazem parte do meu grupo de pesquisa, porque isso também dá uma ideia, primeiro, do que eu me propus a passar para vocês, né, das pesquisas em que eu estou envolvido, mas também como dicas, não só então sobre conteúdo, mas sobre como modos de se fazer pesquisa em filosofia. Mas vamos lá, você pode me interromper a qualquer momento, eu não sei como você pensou em fazer a live, Micael, mas eu posso também tentar, então, fazer um resumo e depois a gente conversa, você faz perguntas ou as pessoas fazem. Sim, a ideia é que o professor explane um pouco esses campos, essas áreas de pesquisa, e depois o próprio chat faz as perguntas e eu passo elas para o senhor. Daí a gente tem ali o tempo de 1 hora que a live nos proporciona. Tá legal. Não, antes de apresentar, eu vou rapidamente dizer o seguinte. Nesses meses com a pandemia, uma das coisas que eu fiz foi exatamente participar de um grupo de pesquisa com outros 3 filósofos, e a gente estudou bastante, não só a bioética, mas 2 problemas específicos do momento atual do país, que são as pesquisas com medicamentos e vacinas, e o problema de protocolos nas UTIs dos hospitais. E aí a gente escreveu, além de debater em alguns lugares, uma proposta para o problema do racionamento de UTIs em hospitais, no caso de uma falta excessiva por um grande número de pacientes, que é o que ocorre se houver um descontrole muito grande da Covid. E depois nós acabamos descobrindo que tem só 3 ou 4 no Brasil, propostas assim. E as outras são de as sociedades médicas especializadas. Dessas 4, por exemplo, todas adotaram um critério principal de quando tem muito pouco recurso, que é pouca UTI e respirador, e muita gente procurando, num curto espaço de tempo, o que a gente deve fazer é maximizar o benefício de dar a UTI para as pessoas. Ou seja, é salvar o maior número de pacientes. E essa é uma diretriz comum. Só que nenhuma das 4, exceto a nossa, incorporou nas diretrizes a prioridade para profissionais da saúde, o critério de idade ou de ciclos de vida ou de faixa etária, caso houvesse empate, no nosso caso, caso houvesse empate. Que apesar das brasileiras não terem esse ponto, na literatura mundial e mesmo em propostas de outros países, havia esse ponto. E não só em propostas acadêmicas, propostas dos sistemas de saúde. Inglês, mesmo alemão, espanhol, italiano, todos, de alguma maneira, remetiam a isso, não necessariamente para desempate, o nosso era para desempate, mas os brasileiros não aceitaram nem para desempate, e muito menos como parte da diretriz. E além da idade, ou algo, no caso, ciclos de vida, nós também incorporamos o sorteio. Se houvesse um empate na condição clínica, em que um paciente estivesse com a mesma probabilidade que outro paciente, e também tivessem o mesmo ciclo de vida ou a mesma idade,
nós sugerimos resolver pelo sorteio. Nenhum protocolo tinha o sorteio. Bom, por que eu estou dizendo isso? Bom, teve um processo de estudar o problema, os fatos relacionados ao problema, a gente teve de entender sobre protocolos de UTIs, sobre métodos de scores para fazer avaliação do paciente, como o SOFA, que é um mecanismo de avaliação da falência ou não dos vários órgãos, de 6 mecanismos do organismo. Mas o nosso objetivo era ético. Era tentar encontrar uma espécie de orientação bem informada eticamente, para que depois as equipes ou as equipes de governo tratassem do assunto, porque a gente não estava encontrando no Brasil preocupação com esse assunto. Aliás, até agora não tem, né? Um protocolo oficial. Cada hospital está ao seu arbítrio de escolher um ou outro, de não ter nenhum. O país não tem um oficial, os estados não têm um oficial, e por causa disso a gente desde março começou a estudar o assunto, em abril fez uma proposta, em maio fez uma proposta mais detalhada. Agora nós vamos detalhar mais ainda, mas com um trabalho acadêmico, que vá para uma revista, para um capítulo de livro e coisas do gênero. Aí demora mais, e você tem que agora sim fazer um estudo mais demorado, mas por causa da Covid, na medida em que você tem alguma contribuição que é relevante, que não é uma contribuição também que atrapalhe, né? Uma contribuição sólida, então a gente adianta essa contribuição. Tanto é que um trabalho nosso é sobre remédios e foi aceito. Aí a gente inverteu. Primeiro a gente fez o artigo, mas ele vai sair só em agosto. Aí a revista autorizou a já distribuirmos o artigo para grupos ou colocarmos num site chamado ResearchGate, que é um site em que você pode apresentar o pré-print, a pré-publicação. E ele está lá, etc. Mas por que eu estou falando isso? Algumas coisas demoram, mas não é porque o melhor produto da sua pesquisa vai chegar mais tarde que você não pode, principalmente no caso nosso da bioética e na Covid, adiantar resultados. Isso é uma coisa que vocês, alunos, têm muito a ganhar, mas que é uma faca de dois gumes. O que é que vocês têm muito a ganhar? Nunca deixem de escrever, diariamente ou semanalmente. E nunca deixem, sempre que for possível, de organizar esses escritos dentro do seu tema, num pequeno texto para ser lido para outros colegas. Numa reunião, num congresso, numa mesa redonda. É isso que também é apresentar resultados parciais de uma pesquisa em andamento. Novamente, a pesquisa não é leitura. A pesquisa em filosofia não é ficar lendo, não é dizer assim, agora eu vou ler por um ano e depois eu escrevo a minha monografia. A minha sugestão e a de muitos outros professores é que o instrumento principal da sua pesquisa é a sua escrita. Então, você tem que ler e escrever. E aí ver como é difícil escrever. Eu achei que eu sabia aquilo, mas na hora que eu escrevo, é porque você não sabia ou não sabia direito. Então, a pesquisa em filosofia é ler, escrever e conversar com outras pessoas sobre as suas ideias, de preferências que estão escritas. Mas, para mim não me perder, olha só, queríamos então a dimensão ética. O grupo não tem uma teoria do grupo. Eu sou mais utilitarista, o Darley e o Marcos são mais intuicionistas ou deontologistas. O Marcelo, ele transita entre essas abordagens, mas ele, como nós quatro, na prática, estamos sempre abertos a refazer a teoria de acordo com o problema e os fatos do problema. Mas os quatro, depois de muito pouco tempo, concordaram que a diretriz era de salvar o maior número de pacientes, maximizando o uso da UTI
Quanto menos tempo alguém fica na UTI e se cura, mais pessoas usam a UTI e mais pessoas são salvas. E só que isso era o utilitarismo na prática. É a diretriz de maximizar o benefício para o maior número de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, nós não ficamos apenas no utilitarismo. Por exemplo, o sorteio, a razão principal do sorteio é que ele é absolutamente igualitário. Se fossem duas pessoas, é 50% de chance para cada uma. Não é 51 a 49, 80 a 20, é absolutamente igual a chance. E em ética, nós temos, então, vários princípios, várias diretrizes, vários argumentos, várias possibilidades. E quando a gente se preocupa em justificar uma ação para os que são afetados, a ideia predominante é que você tem como padrão principal a igualdade de consideração de cada parte afetada. Então, daí que também você tem que combinar essas várias intuições, essas várias diretrizes, lembrando dos fatos em que ela vai ser, ou elas, as diretrizes, vão ser aplicadas, e estando sempre aberto à revisão com outras alternativas e propostas. Em suma, nossa proposta era predominantemente utilitarista, que é uma das 2 ou 3 principais teorias filosóficas, mas talvez tenhamos de aceitar que existem mais, né, várias teorias além dessas 3, que são a utilitarista, a deontológica e a teoria das virtudes, mas ela é predominantemente utilitarista, mas não exclusivamente utilitarista. A gente aceitou a necessidade de integrar outras exigências, como essas exigências de que ninguém poderia ser excluído. Então, se houvesse uma alternativa em que vai maximizar, porém alguns vão ser a priori excluídos, a gente então não aceitava, porque também tínhamos essa exigência deontológica de incluir a todos e que cada pessoa tivesse merecido a igual consideração das suas demandas. Isso fez com que a gente excluísse usar a idade como um critério de exclusão e como um critério inicial. Então, como o critério inicial era clínico, uma pessoa idosa poderia ganhar de um jovem se a situação clínica dela fosse melhor que a do jovem. A gente usa a idade só se houvesse empate. Então, percebe que um critério que era deontológico, de não excluir ninguém, mesmo que a exclusão gerasse benefício, está presente ali na prática, na hora de escolher aqueles requisitos. Mas utilitarismo predominante, mas não exclusivo. E alguns já acham que, então, é melhor nem dizer que é um utilitarismo predominante. Propostas daquele tipo, como a nossa, que visam, antes de mais nada, maximizar o benefício para o maior número de pessoas, mas que não usam apenas essa regra. Se preocupam com a equidade, como, por exemplo, pode ser que uma pessoa numa situação de vulnerabilidade tenha que ter mais atenção do que uma pessoa que não esteja vulnerável, etc. Pode ser que essas várias intuições são uma teoria de multiprincípios, ou um principialismo, ou uma teoria com vários princípios, ok? Então, utilitarismo como, pelo menos, uma diretriz racional e normativa predominante, como se fosse a primeira resposta que lança desafios que precisam ser levados em conta, mas não exclusivo, há outros princípios. Então, utilitarismo, principialismo. E o utilitarismo, principalmente, pela capacidade que ele tem, ou pelo desafio que ele faz, de termos ponderação de bens e males, de benefícios e malefícios, de danos
e benefícios. E aí você precisa saber a probabilidade. Não, tem aqui um dano, mas qual é a probabilidade? Pode ser uma probabilidade muito baixa, o dano. Tem aqui um benefício, mas qual é a probabilidade? Também pode ser muito baixa. Então você combina não só ter que olhar benefícios e danos, mas ter que olhar também a probabilidade dessas coisas. Tudo isso está dentro da tradição utilitarista. Eu costumo chamar esse tipo de método de ponderação de danos e benefícios. Então, a gente está atrás, muitas pessoas estão atrás, ou a gente, eu e várias pessoas, estão tentando aplicar, não necessariamente estamos atrás, mas aquilo que temos disso, aplicando, a gente aplica a outras teorias ou a problemas. E isso eu chamo de teoria da ponderação utilitarista. Então, essa teoria, ou essas teorias, ou essa metodologia, essa perspectiva, que faz parte desde o utilitarismo clássico até o utilitarismo atual, é o meu foco principal de pesquisa e de vários dos meus alunos. Então, dado esse exemplo do protocolo de UTIs que a gente, depois de estudar, propôs, olhando sua natureza de multiprincípios, com uma predominância do utilitarismo, eu então consigo lembrar que, eu não sei os outros 3 professores quando fazem o seu trabalho individual, mas o meu trabalho normalmente, principalmente em bioética, depende muito dessa filosofia e dessa ética teórica em pelo menos 2 teorias, a teoria utilitarista e a teoria do principialismo, ou uma teoria múltipla. Então, em ética, eu tenho só essa pesquisa mesmo, em ética. Mas em bioética, nada mais faço do que, em parte, aplicar esse tipo de subsídio, ou de teoria, ou de contribuição, a 2 campos. A ética da saúde pública, no tema, curiosamente, dentro do tema, a UTI está dentro desse tema, mas foi uma coisa que apareceu do nada agora, em fevereiro e março. Mas é o tema do racionamento de certos bens dos serviços públicos de saúde, como medicamentos e tecnologias. No Brasil, a gente tem o problema da judicialização da saúde. Então, em bioética, eu tenho alunos e tenho contato com colegas, estudos sobre racionamento e alocação, especialmente de medicamentos. Grosso modo, também, um tema empírico, o tema da judicialização da saúde. Me parece mais propício estudar esse tema com o utilitarismo do que com outras teorias. Mas é possível, é provável que uma teoria de multiprincípios também seja melhor para contribuir nesse problema prático. É muito provável que, mesmo que seja de multiprincípios, também vai haver uma predominância do princípio de maximizar o bem-estar para o maior número de pessoas. O que, aliás, já faz você intuir que a prática da judicialização não gera isso, porque você não distribui o recurso escasso pensando em como fazer o maior benefício, que provavelmente significará atender primeiro os mais pobres. A judicialização, normalmente quem é mais rico é que consegue na justiça ganhos determinados e coisas assim. Mas esse seria um tema da bioética. E o outro tema da bioética, porque ele é clássico, e também porque é um tema que eu estudo desde a graduação, ou pelo menos desde que me volto para esses temas de bioética, e que eu chamo de ética clínica, porque não é ética da saúde pública, é a ética do relacionamento entre os indivíduos, principalmente médico-paciente, é o tema do aborto e da eutanásia. E tema do utilitarismo contemporâneo, especialmente nos métodos ou nas ideias de como fazer
comparação, cálculo, estudo sobre alternativas na ética, a aplicação disso e também de outras teorias e princípios, no caso do aborto e da eutanásia, de um lado, e no caso da alocação de recursos escassos na saúde pública, de outro. Então, basicamente, são as áreas em que eu sou, primeiro, mais especializado, tenho muita publicação e alunos, e é a minha contribuição maior na comunidade acadêmica, em congressos e coisas assim. Por fim, eu tenho dois temas em filosofia da religião. O problema do mal, ou o argumento do mal, ou dos males e sofrimentos que existem contra a existência de Deus, porque, bom, é um dos temas dentro dos temas da filosofia da religião. Mas é muito comum as pessoas aceitarem que é o tema mais difícil para essa defesa ou ataque sobre a existência de Deus. Não são aqueles da causa do universo, do argumento cosmológico, ou do argumento ontológico, do conceito de Deus, não. O problema mais sério, se você quer defender filosoficamente a existência de Deus, ou o problema mais difícil, se você quer atacar a existência de Deus filosoficamente, na minha opinião, você tem que lidar com esse argumento. E você deve antever que um dos problemas principais que tornam esse argumento um argumento difícil e interessante é que a existência de males extremos, naturais, ou mesmo morais, no universo, coloca em dúvida a existência de Deus, porque coloca em dúvida a bondade de Deus. Como é que alguém muito bom, ou maximamente bom, permite a quantidade de males que existem no universo? E isso me leva ao segundo tema em filosofia da religião, que é a relação entre ética e religião. Ou seja, essa problemática do mal e da relação do atributo específico da bondade divina com o mal nos leva, entre outras coisas, a versões deontológicas do argumento do mal. Ou seja, uma das respostas clássicas, que é a que Deus permite o mal porque haverá o maior bem agregado, torna Deus um utilitarista, né? Porque então ele aceita que exista mal para alguns, para que exista maior benefício a longo prazo para outros e tal. E isso ainda é algo que coloca em xeque a bondade quando nós pensamos que a bondade moral inclui deveres, inclui exigências, tá? Há limites, né? Para que, por exemplo, pelo menos nós, humanos, produzamos o bem para nós ou para a sociedade. Há limites, né? Eu não posso estrangular e torturar o Micael, mesmo que isso gere muito benefício e tal. E isso, então, leva a várias discussões sobre a teoria do mandamento divino versus a teoria da objetividade ética e a discussão sobre a ética antiga versus a ética moderna, que me parece que ainda é filosofia da religião, mas não é o problema clássico do mal, nem da existência de Deus. É a relação entre ética e religião. Resumindo, então, utilitarismo, ética clínica no aborto e na eutanásia, ética da saúde pública no racionamento de bens e serviços, problema do mal e problema da ética religiosa, ou problema da relação entre ética e religião. Bom, esses seriam os conteúdos, né? Eu acabei falando demais, né?
ainda aqui, fazendo aqui um break, fazendo uma pausa. Se você quiser, eu posso, depois que acabar 1 hora, ainda voltar para, se alguém tiver comentário ou pergunta, ok? Sim, sim. Mas ainda a gente tem bastante tempo, professor. Não, tem, mas é que eu estou É, falando muito. Não, mas o propósito é justamente esse. A gente só está aqui para ouvir o senhor falar. Tá bom, então menos mal. Porque esses seriam o conteúdo, mas eu pensei de falar um pouco da forma, não só do tópico que eu e outras pessoas relacionadas ao meu grupo de pesquisa estamos nos interessando, mas como fazemos isso, como que eu faço isso. Mas para simplesmente dizer o que de fato ocorre, vou começar de trás para frente, né? Eu terminei falando do mal, né? E da relação entre ética e religião. Então, como é que eu pesquiso ou pesquisaria isso? Porque, como eu disse, esses dois temas não são os temas principais. Então, mesmo quando eu tenho tempo ou um período de meses em que eu vou estudar esse tema, ele às vezes também é prejudicado porque eu tenho que parar de estudar isso para voltar a escrever ou falar dos temas principais. Mas, por exemplo, em filosofia da religião, sobre o problema do mal. No meu caso, é estudar, na medida em que posso, literatura especializada. E o que eu chamo de literatura especializada? Artigos de revista de boa qualidade em filosofia da religião, ou livros que são coletâneas, livros especializados como compêndios ou coletâneas. No caso de filosofia da religião, especialmente os compêndios e as enciclopédias ou os dicionários, né? Eu sou uma pessoa, assim, eu sou fissurado nesse tal de problema do mal. Então, eu abro a internet e descubro um dicionário de filosofia, a primeira coisa que eu faço é ir lá no Evil e ver tudo que tem no dicionário sobre Evil. Então, e isso é uma literatura, uma bibliografia, uma organização de ideias muito rica. Por isso que nos últimos anos eu insisto com os meus alunos, desde a graduação, a explorarem esses recursos, que são as enciclopédias de filosofia. Tem enciclopédia de filosofia na internet, é mais ou menos esse o nome, agora eu não lembro, né? Philosophy Internet Dictionary, enciclopédia ou algo assim. Tem a principal, que é a da Stanford, que tem o nome de Platão, né, em inglês, pleito.edu, não, pleito.stanford.edu. Então, basicamente, compêndios que são de vários autores com vários temas. A enciclopédia e algo que eu já pesquiso e acho que algum aluno podia se interessar, que são 3 autores. O autor Michael Tooley, que é o crítico da existência de Deus, especialmente via problema do mal, e os autores Plantinga, que é o defensor da existência de Deus e que debate com o Tooley sobre isso. E também tenho muito interesse numa das respostas ao problema do mal, que é o chamado teísmo cético. E aí os artigos... olha só, ele nem tem um livro, mas ele tem vários artigos do Steven Wickstra. E esses seriam, então, os 3 autores. Então, olha, como que você estuda filosofia da religião? Só assim, ó, eu fico caçando artigos ou tópicos de enciclopédias e eu tenho 3 autores que eu leio os livros, o Tooley, o Plantinga e o Wickstra. E eu escrevo. Eu já fui em vários congressos escrevendo pequenos textos sobre esses assuntos e esses escritos são ainda, digamos, esboços, não é? Da pesquisa que eu estou fazendo sobre isso. Os estudantes
de iniciação, de mestrado, doutorado, ou do meu grupo de pesquisa que estão estudando isso? Nenhum, ninguém. Já teve alguns que me procuraram, mas até agora não deu certo. E ninguém está ligado a isso. Em relação ao problema da ética religiosa, como é que você pesquisa isso? Aqui eu quase não pesquiso, eu só aplico o que eu sei de metaética a essa questão da teoria do comando divino. Então, basicamente, eu também apenas tento escrever ou falar sobre esse assunto. Na verdade, qual é o meu método de pesquisa no caso desse tema da ética e religião? Aqui, o meu vício é achar manuais de ética e olhar o capítulo sobre religião. Então, eu pego um monte de manuais de ética ou de compêndios de ética. Se tem lá o capítulo ética e religião, é batata. Lá está a análise da teoria do comando divino, com várias argumentações, etc. É basicamente isso. Alunos? Nenhum aluno. Já teve vários que pela internet, não fui eu que procurei, não. Eles que me procuraram. Ô, professor, gostaria muito de estudar o tema de ética e religião. Aí eu fico todo entusiasmado, mando material, mando e-mail, nunca mais me procuram. Então também não tem. Bom, como que eu estudo aborto e eutanásia? Bom, aqui também, como eu já estudei muito isso, já conversei com muitas pessoas, já fui em congressos só sobre esses temas, continuo indo, que eu sou membro dessas sociedades aí que você citou. Eu também, mais hoje, esse ano para frente, ou eu faço sínteses, digamos, gerais ou globais desses temas, ou eu exploro aspectos muito específicos, como, por exemplo, uma aluna minha explorou a opinião de pacientes com doenças raras sem cura sobre assistência na morte, incluindo eutanásia, suicídio, etc. Uhum. E agora tem todo o material empírico que ela colheu nessas entrevistas, ela já defendeu a tese de doutorado, e a gente ficou de agora publicar artigo, pelo menos, fazendo a avaliação. Então, isso é também a pesquisa sobre eutanásia. Mas não é mais aquela história, argumento pró, argumento contra. É um aspecto empírico muito específico. Isso significa continuar explorando e aplicando algo que você já estudou. Então, novamente, bom, aqui tem 2 autores, sabe, que eu ainda vou estudar esse ano ou talvez o ano que vem, porque eles fazem isso que eu chamei de uma síntese global. Um autor chamado David Bunin, a favor do aborto, por exemplo, e tem um livro só sobre os argumentos, e aí tem todos os argumentos até onde eu pude averiguar, de modo organizado, pró e contra, parecer dele, etc. Mas ele é pró, né? Então aí eu procurei pelo menos um que também fosse uma síntese bem abrangente e organizada contra o aborto. E aí achei de um pensador chamado Cazor, e que esses 2 livros, que apenas agora contribuem para eu continuar organizando o meu ponto de vista, para um aluno, especialmente no mestrado ou na graduação, é um material para se fazer uma pesquisa aprofundada e que contém os 2 lados, o pró e contra, e que é filosófico, muito bem abordado por esses 2 autores. Mas eu tenho esses 2 autores, mas não estou lendo-os. Então, é basicamente isso em aborto e eutanásia. Agora, sim, a alocação de recursos na saúde e como fazer ponderações sobre esse tipo de bens, benefícios ou serviços de uma maneira sistemática, não de uma maneira desorganizada. O que é a contribuição, que a bioética, pelo menos a bioética filosófica, ou a bioética filosófica feita com lógica e análise, pode trazer de contribuição para a bioética em geral, ou para a medicina,
Então, junta as duas coisas, aquela pesquisa que eu te falei de ética sobre teorias da ponderação e essas coisas de judicialização, distribuição de medicamento, distribuição de UTIs, como que se organiza o sistema de saúde comparado com outros sistemas de saúde, à luz de uma teoria assim, etc. Então, acaba ficando junto. Então, por exemplo, no caso da alocação, além de literatura especializada, aqui as revistas são de bioética, são de ética médica, são de economia da saúde. As coletâneas são sobre métodos como Cayley, né, anos de vida ajustados pela qualidade, ou Daly, anos de vida ajustados pela deficiência, ou críticas desses métodos. Além disso, pesquisa em literatura especializada, em grupos especializados que fazem relatórios, como o Nuffield, da Inglaterra, o Hastings Center, nos Estados Unidos, ou as sociedades especializadas, como a Sociedade Brasileira de Bioética e outras sociedades, que de vez em quando formam grupos que elaboram relatórios. Então, você teria os artigos, você teria livros especializados, mas muito especializados, e não autores e temas gerais, e você teria relatórios e sites especializados. E a gente sempre está antenado para descobrir essas coisas, na medida em que são relevantes, estudá-las, ou passar para os alunos, né, para eles estudarem. Olha só, saiu esse relatório, o aluno fica, puxa, é mesmo. Aí você fala assim, agora lê e faz o resumo. Eu não vou ler, não, você vai ler. Então, para lembrar o seguinte, nesse tema do utilitarismo e da aplicação do utilitarismo a problemas sociais, então, eu também tenho pesquisa empírica. Então, eu tenho alunos, o André, por exemplo, que é da filosofia, não o André que você conhece, esqueci o sobrenome, é o André que já é advogado e já está terminando, já terminou o curso e está se preparando para a pós-graduação, está estudando a judicialização da saúde, entre outras coisas, empiricamente, está me ajudando a levantar dados empíricos da cidade de Berlândia e dos processos, como é que chama? Processos na justiça, dos tribunais de Berlândia, das pessoas ou dos procuradores que entram na justiça para obter remédios. Então, esses processos, quais são os argumentos, o que o juiz decidiu, o que isso teve de impacto no hospital de clínicas, na prefeitura. Novamente, em bioética sempre tem esse lado empírico. Então, tem também, e aí não é tanto só literatura, aí por exemplo, ou descobrir o site, ou ir até o fórum para fazer esse levantamento. Mas tem a parte teórica, que eu já falei bastante, e aí tem o outro André mesmo. O André, eu nunca sei pronunciar o sobrenome sofisticado que ele tem, Liquidist ou algo assim, que estuda teoria do bem, teoria dos benefícios, junto com a Natália. A Natália faz doutorado e também estuda aspectos teóricos de comparação e ponderação de bens. Né? A Natália também tem interesse em bioética, da relação pacientes com o médico e tal, mas a Natália, como o André e a Emily, também tem um pé nessa teoria utilitarista. A Emily, que faz o mestrado, mas até pouco tempo era colega de vocês na graduação, a Emily estuda teorias que usam custo-efetividade, qualidade de vida, anos de vida, e como que a gente pode... Por exemplo, se a gente tem anos de vida, e se a gente tem número de pessoas, a gente pode fazer... Bom, essa é uma pergunta, né? A gente pode fazer ponderação sobre que política de saúde deve receber prioridade, fazendo, então, os cálculos sobre a quantidade de anos de vida que são poupados numa se comparado com a outra. Então, esse tipo de preocupação com custo-benefício, custo-eficácia, e como que isso se relaciona com Cayley, né, quantidade de anos de vida ajustados pela qualidade, é o tema da Emily.
É claro, até outras pessoas mais especializadas que nós ainda têm dificuldades de dominar essas teorias. E nós também. Então, muito disso é o beabá. Estamos começando, estamos organizando esses problemas, mas a Emily, a Natália, o André, são os alunos que estão tratando desse ponto e que de vez em quando, então, ou eles recebem algum feedback meu, ou eu recebo feedback deles, e a gente lê mais ou menos algumas coisas em comum. Então, por exemplo, um filósofo chamado John Broome é um dos que elabora uma teoria ou um método de ponderação sobre benefícios e sobre vidas. Tem um livro chamado Sopesando Bens, benefícios, né? Não é bens materiais, né? E ele tem um livro chamado Sopesando Vidas, que é exatamente um dos pontos centrais do que a gente está tentando aplicar ou conhecer. E outros como Shelley Kagan, outros como o próprio Peter Singer e o próprio Derek Parfit. Esses são os autores que eu estou lendo agora, nesse semestre, ou talvez nesse semestre e numa parte do ano que vem. Mas como uma das bases principais lá do mundo clássico aqui é o século XIX, é o Sidgwick, o Harry Sidgwick, muito pouco conhecido no Brasil, eu me dispus, então, a estudar, agora sim, a leitura filosófica de textos mais autorais e de uma obra, etc., e que você lê com muito cuidado, considera os comentários, etc., são o Harry Sidgwick, utilitarista clássico, o Derek Parfit, que se diz discípulo do Sidgwick e do Kant, mas Derek Parfit é outro desse debate contemporâneo de uma teoria de multiprincípios e de uma teoria que valoriza o utilitarismo para tratar, pelo menos, desses problemas de saúde a longo prazo, como ética da população, ética populacional. Então, eu me disponho a estudar e, de certo modo, os meus alunos acabam, de vez em quando, tendo que estudar isso também. Eles todos já sabem que têm de ler os livros do John Broome e que qualquer hora eu vou reuni-los para a gente debater os livros do John Broome. Mas, olha, então, além do Broome, o Sidgwick, o Parfit, o Singer, o Kagan, são autores com vários livros que fazem parte, então, da lista aí de autores, se é para citar autores, desses últimos dois temas. O tema prático do racionamento e o tema teórico do utilitarismo contemporâneo e seu método de ponderação. E aí, eu não sei se eu esqueci alunos, mas eu falei da Gabriela para eutanásia de pessoas com doenças raras. A Isabela é outra aluna que estuda eutanásia para pacientes com câncer. Eu disse que temos a Natália, o André e a Emily estudando mais diretamente essas teorias do bem, né, teorias de ponderação. Eu tenho o outro André estudando judicialização. Eu tenho o Gustavo e o Arthur, em parte, estudando o utilitarismo e a ponderação. E, em parte, a maior parte, estudando ética animal. O Gustavo, a experimentação animal. E o Arthur, o argumento da substituição e a vida selvagem. E nessa mesma linha de temas, assim, de bioética ou temas específicos, tenho agora o Mikael, que, se não me engano, é você, que estuda a ética do CRISP. CRISP não é um salgadinho e também não é um autor. CRISP é um método de fazer sequenciamento genético, então é uma espécie de área da bioética, da biotecnologia. E para lembrar, então, que o que eu chamei de pesquisa, em grande parte,
é um guarda-chuva com alguns temas são coisa mais de revistas, outros temas têm os autores, mas em todos eles têm alguns alunos assim vinculados, e eu queria então só terminar chamando atenção para isso, sabe? Tem que levar em conta hoje a literatura especializada do estado da arte do seu assunto, seja lá qual for o seu assunto, porque o seu assunto vai ter essa literatura especializada. Você valorize o trabalho em grupo ou o trabalho de troca de ideias com alguém. E, no meu caso, é muito importante ou muito interessante, eu estou aberto a vários projetos, porque eu também oriento lá na medicina, da pesquisa empírica, pesquisa que faça literatura científica e não só filosófica. Eu acho que, grosso modo, é o que eu tinha para falar para vocês. Muito bom. Temos aqui 3 perguntas já. E é tempo, eu acho mais proveitoso eu finalizar essa live, já abrir uma outra em sequência, para só então respondê-las. De acordo? De acordo. Olá, estamos de volta. Vamos então continuar. Professor, Oi, temos Miguel. aqui então a primeira questão do Bruno. E Uhum. ele diz: minha questão. Eu queria saber se o professor vê as pesquisas temáticas em filosofia como mais apropriadas do que pesquisas orientadas no sentido de interpretar o pensamento de filósofos históricos. Isso depende muito do problema que está sendo, ou do tema que está sendo investigado, e também do modo como está sendo investigado. Então, isso depende. Normalmente, como por uma razão histórica e de formação, a filosofia no Brasil, olhando a maioria dos cursos, dá muita ênfase no estudo de autores da história da filosofia, e aí muitos alunos acabam ficando um pouco voltados exclusivamente para a interpretação de textos. Há uma sugestão que vem junto com uma crítica de, quando estudarmos autores, nos preocuparmos não apenas em interpretar o que querem dizer os autores e os textos, mas em analisar e avaliar os problemas que esse autor estava tratando. E não só como se fossem problemas daquela época para os quais a gente tem que ter cuidado de não nem trazer para hoje, nem levar de hoje para aquela época. Não, ao contrário. Olhar os problemas é exatamente pensar como que a maneira como o autor formulou e tentou resolver aquele problema trata do problema. Trata de fazer-nos pensar sobre a realidade. A filosofia é pensar sobre a realidade, é pensar sobre o mundo. Não é pensar sobre, ou pelo menos apenas sobre, o que está num texto enigmático que a gente teria que interpretar e tal. Então, há essa sugestão, que é uma crítica, e algumas pessoas acham que a resposta seria afirmativa. Sim, é preciso pesquisar problemas e propostas na sua apresentação e discussão atual e usar autores clássicos ou obras, etc., apenas na medida em que ajudam nesse debate atual. Essa seria uma possibilidade, porque isso seria filosofia. Isso não seria exegese ou história ou autores e coisas do gênero. Essa não é a minha resposta. Eu acho que a gente pode tratar de problemas estudando um ou alguns autores, e a gente pode tratar de autores interessados nos problemas que eles abordaram. Certo. Obrigado, Ah, Bruno. isso. Agora temos uma do Osiel.
e ele fala: como o professor percebe o futuro das pesquisas que relacionam política e religião no Brasil? Eu acho que elas vão continuar e aumentar, Uhum. não só nas ciências humanas em geral, que é o que já está acontecendo e vai acontecer, mas na filosofia. Primeiro porque a filosofia da religião, que é uma área pouco desenvolvida no país, está cada vez mais crescendo, e esse é um tema da filosofia da religião viva, ou do debate filosófico sobre a religião, em curso no mundo, em curso nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, na Índia, em que eu já estive, e no Brasil. Mas aí no Brasil tem aquele problema, né? A comunidade filosófica, às vezes, não trata diretamente da realidade, mas de autores e de interpretação e tal. Mas mesmo no Brasil, então, pelo desenvolvimento maior da filosofia da religião, especialmente da filosofia analítica da religião, vamos assim dizer, eu acho que a tendência é, primeiro, manter-se e crescer. E segundo, é ser muito importante começar a abrir espaço para um diálogo com outras instituições que não o mundo acadêmico, como as próprias igrejas e o judiciário, por exemplo. O judiciário no mundo inteiro está solicitando maior esclarecimento da parte dos pesquisadores, especialmente em filosofia, sobre esse tema da relação entre religião e Estado, religião e sociedade, ética e várias éticas e religião, principalmente para tratar da liberdade religiosa e dos conflitos, não só entre religiões, mas entre o Estado e a religião. Muito obrigado pela questão. Ah, é o Osiel, eu que agradeço. Osiel. E agora temos uma da Rugislaine. Não é uma pergunta, mas é um... Ela diz que gostaria que o professor falasse um pouco acerca das implicações do argumento cosmológico Kalam. E ela manda um abraço, professor. Muito obrigado. Ah, é o Muriel, ele está usando outra conta. Ah, o Muriel, tá. Eu não tenho... não sei o que o Muriel talvez pensa nesse argumento, nesse tema. O argumento, para quem não sabe, é um dos argumentos dentro da alegação a favor da existência de Deus, através, primeiro, da demonstração ou alegação ou esclarecimento de que não faz sentido que um mundo contingente temporal como o nosso simplesmente não tenha sido criado ou sido gerado de fora, o que significa de Deus ou de algum tipo de criador parecido com Deus. O que significaria que, em primeiro lugar, não faz sentido que um mundo contingente e temporal como o nosso tivesse vindo do nada. Ou fosse criado por si mesmo. Porque senão não seria contingente e nem temporal. E nesse sentido, aí vem a segunda parte dessa perspectiva. A melhor explicação para a existência de um mundo como o nosso é que ele foi criado. Então, eu acho que essa é uma das maneiras de apresentar esse argumento. Sinceramente, eu acho ele muito bom, sabe? Não vejo muito como... eu não vejo muito como fazer sentido dizer que o mundo existe do nada ou que o mundo criou-se a si mesmo, existindo essa alternativa de que se existe algo e se aquilo que nós somos e conhecemos é um algo contingente,
Provavelmente é porque existe também aquilo que não é contingente, aquilo que é necessário. Mas eu não sei avaliar a metafísica que está envolta nessa minha última reflexão, ou seja, eu acho que faz mais sentido dizer que se existe algo e não nada, é preciso uma explicação, e uma boa explicação é que aquilo que existe contingentemente veio de alguém ou de algo que não é contingente. Alguém é melhor do que algo, né? É meio estranho dizer assim, sei lá, tem algo ali que criou o mundo, porque é melhor achar que é alguém que tem uma vontade e que intencionalmente criou o mundo. Então, Muriel, o que eu posso dizer é que eu entendo assim o argumento cosmológico Kalam, e eu entendo que ele é muito bom. Se não fosse o problema do mal e outros argumentos, do total de argumentos em relação a esse tema, eu diria que, então, esse ponto é uma evidência em favor da existência de Deus. O ponto de que, se não existisse nada e aparecesse uma bola, a gente teria que dizer assim, pô, espera aí, como assim? Apareceu do nada uma bola? Ou então, veio do nada, mas... Perdemos contato com o professor Alcino. Eu vou convidá-lo novamente. Pronto. Ai. Mas voltando ao ponto, eu acho que a bola não poderia vir do nada, mas agora eu estou em dúvida, porque a hora que eu disse isso, do nada caiu tudo aqui. E aí deixei de existir para vocês, aparentemente. Deixou. Mas, Muriel, era isso. Eu acho um bom argumento. Muito obrigado, Muriel. Temos um aqui, professor, do Daniel Ítalo. E ele fala, Oi, minha Daniel. pergunta é, como o senhor vê o problema da fake news e se o senhor considera que a credulidade de uma fake news porta de um processo heurístico? Oi, Daniel, obrigado. Eu não entendo a última frase, o que é um processo heurístico, exceto que hoje a gente chama de heurística de interpretação, os vieses que nós seres humanos, né, viés bias em inglês, viés seria uma distorção, as distorções que nós seres humanos psicologicamente temos, em parte pela herança evolutiva, como, por exemplo, a do viés da confirmação, a gente tem uma tendência psicológica muito forte de só olhar aquilo que confirma as nossas ideias, as nossas pretensões, e isso faz com que a gente já selecione demais na internet ou nos jornais as coisas. E para contrabalançar essa inclinação a ver apenas aquilo que confirma, o que é muito ruim epistemicamente, porque a gente acaba não vendo aquilo que dificulta a nossa opinião. E o senso crítico é sempre olhar os pontos contrários à nossa opinião. E nesse sentido de heurística, a fake news é exatamente algo a que muitas pessoas acabam sendo manipuladas, podem cair facilmente, porque ela pode, por exemplo, atender a esse desejo que uma pessoa tem de confirmar suas opiniões. Essa pessoa quer confirmar, por exemplo, se você quer ser um terraplanista, o que mais você vai conseguir é prova de que a Terra é plana. Porque você consegue encontrar várias fake news e várias teorias e várias pessoas e vários grupos, etc. Bom, eu acho que é isso, Daniel. O Daniel é um dos que também, de vez em quando, discute comigo a ética
da privacidade das pessoas nesse novo mundo virtual em que, por exemplo, existe muita fake news. E eu não o citei porque eu não pude citar todo mundo, né, que já me perguntou sobre um assunto, eu disse muito bom, aí a pessoa está estudando o assunto, não é por causa disso que ele é meu aluno, meu orientando, mas de certo modo o Daniel então eu tenho que me lembrar, esse é mais um assunto dentro da bioética, sabe? Assim como tem a Karenina, que é uma das alunas do meu grupo, interessadas nos aspectos políticos aí dessas teorias de ponderar benefícios, especialmente teorias da justiça. John Rawls, por exemplo, que é alguém que tem toda uma teoria da justiça contrária ao utilitarismo, e eu esqueci de dizer que ela também faz parte. É que o Daniel tem a pesquisa, mas não faz parte. Enquanto a Karenina faz parte, mas não tem a pesquisa, não começou ainda. Mas todos eles, mesmo... e outras pessoas do grupo de leitura e do grupo de estudos, eu não pude citar e nem me lembrei, porque são mais, né, alunos. Obrigado, Daniel. Não sei se eu dei alguma ajuda com essa resposta. Muito obrigado. Temos mais uma daqui da Thelma, professor. E ela pergunta, na sua opinião, qual é o melhor argumento da existência de Deus? Eu acho que o professor comentou um pouco por cima. Eu não sei, Thelma. Não sei se tem um que é o melhor. Eu já cheguei a pensar sobre isso com mais calma e escrevi uma resposta para uma pessoa. E olha, nem faz muito tempo, mas você sabe que eu não lembro. Não sei também se é porque eu estou mais cansado agora, mas alguém já me perguntou, eu já fiquei intrigado, fiz a resposta, mas eu não me lembro. Provavelmente está relacionado a essa pergunta, por que existe alguma coisa ao invés de nada, e como uma boa resposta para isso é a existência de Deus. Mas isso não é exatamente o argumento cosmológico, é uma combinação do argumento chamado cosmológico com o argumento ontológico, tem a ver um pouco com aquele problema do contingente, do necessário. Há uns modelos sobre mundos possíveis e como se Deus existe em um mundo possível. Nosso raciocínio nos leva a priori a pensar que Deus existe em todos os mundos possíveis, mas eu nunca estudei isso a fundo, nem conheço como que na área da filosofia, então, esse me parece o melhor argumento. É isso. Muito obrigado. Professor, vamos Obrigado, aqui então para uma última pergunta, e que encerra a nossa live, e que é novamente do Oziel. E ele pergunta se existem pesquisas em andamento sobre a questão ética de um possível racionamento de alimentos. Como o utilitarismo seria aplicado nesse caso? Não conheço uma pesquisa, um grupo de pesquisas que pense no racionamento de alimentos diretamente, mas existem muitas pesquisas sobre alocação e distribuição de, digamos, recursos para que todas as pessoas do planeta saiam da pobreza, e não só da pobreza, mas saiam de uma situação de desigualdade muito grande. E essas pesquisas estão em parte na filosofia, na ética, e em parte na economia, e em parte na medicina mesmo, na área da saúde. Então, elas são pesquisas interessadas em quais intervenções, sejam de governos, sejam de grupos, seja de políticas públicas municipais, quais intervenções
são mais eficazes em aumentar o benefício para as pessoas mais vulneráveis. Então, se isso contar como pesquisa sobre racionamento de alimentos, ou seja, pesquisa sobre quais intervenções são mais eficazes para diminuir a pobreza, e mais eficazes, custo-eficazes, significam pesquisas sobre ações que são centenas ou milhares de vezes mais eficazes em tirar as pessoas da pobreza do que outras ações. Então, essas pesquisas, se isso for pesquisa sobre racionamento de alimento, eu diria que então você pode encontrar nessa área. Mas não sei do tema de racionamento de alimentos. Eu sei do racionamento de remédios e um que é atual, né? Do racionamento de vacina. Não vai haver vacina para todo mundo, mesmo que apareça vacina por um determinado tempo. Né? Por exemplo, o Brasil tem 211 milhões de habitantes. Não pensem que na hora que surgir a vacina da Covid, vai haver, para a semana que vem, 210 milhões de vacina. Não, não vai haver isso. Então, nós precisamos racionar a vacina. A minha hipótese, de várias pessoas, mas normalmente dos utilitaristas, desse grupo de pesquisa, eu, Darley Dallagnol, Marcelo de Araújo e Marco Antônio de Azevedo, a nossa hipótese, já estamos escrevendo sobre isso, é que as vacinas em número ainda insuficiente devem ser alocadas para os mais velhos. Os mais novos ficam em segundo plano se não houver vacina para todo mundo. Então, esse é um exemplo, não é de alimento, mas é de medicamento. E é um exemplo de por que o utilitarista não é discriminador dos velhos e dos idosos. Houve uma chuva de críticas a mim e ao nosso grupo por termos proposto que os mais jovens têm que ser atendidos primeiro, se eles têm necessidade de UTI, do que os mais velhos, porque os mais jovens é os que perdem mais, e se não forem atendidos, gera o maior malefício na distribuição de UTIs. Aí, isso é preconceito e discriminação. Aí a gente, não, isso não é preconceito e discriminação. Essa é a forma de maximizar o benefício. E essa é também uma forma de equidade. Se alguém já viveu 80 e alguém viveu só 40, é intuitivo que quem viveu 80 é mais rico no acúmulo de anos do que quem viveu menos. Mas, aparentemente, seria discriminatório, né? Agora, eu acho que nós vamos sofrer, então, uma chuva de... Eu acho? Não sei, né? Será que vão agora dizer que a gente é preconceituoso e discriminador do mais jovem? Porque a gente vai dizer, não é para dar para o mais jovem. Não é para dar igualmente. Não, vamos distribuir todo. É para dar primeiro para os mais velhos, porque eles têm muito mais chances de morrer e de não poder esperar vários meses ou ano. É só por isso que, não havendo recurso igual para todo mundo, tem que haver prioridade. No caso da morte imediata, a prioridade tem que ser para o mais novo, porque ele viveu menos. E no caso de prevenção, a prioridade tem que ser para o mais velho, porque ele corre mais risco. Só para dar um exemplo, novamente, do utilitarismo, do angu que isso cria, porque a gente acaba dizendo, né, que uns têm que ficar em segundo lugar, mas que isso não é, pelo menos aparentemente, discriminatório, porque há uma razão imparcial para defender isso. Então, se a gente buscar formas imparciais e, ao mesmo tempo, se não há recurso de maximizar, por exemplo, matar a fome, nós vamos saber o que fazer no racionamento de alimentos. Eu acho, mas pelo menos no de medicamentos a gente está estudando para saber o que deveríamos fazer até o fim do ano, ou no ano que vem, quando começarem a surgir vacinas, se surgirem em número menor, como é esperado, mas se houver o problema. Certo. Bom, então, obrigado, Osiel, novamente, né, pela pergunta.
Professor, gostaria de agradecê-lo pelo seu tempo. Posso dizer em nome de todo mundo que foi maravilhoso, foi muito proveitosa a live como um todo. E em nome dos membros do PET Paideia, agradeço de novo o seu aceite do convite. E é isso. Boa noite a todos que nos estão assistindo e uma boa noite para o professor. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho em todo o conjunto de trabalhos da Paideia, do PET. Parabéns ao orientador, ao tutor do PET. E agradeço muito a você, Micael, a condução, e fico à disposição. Foi muito legal participar aqui com você e com quem pôde nos acompanhar. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.